2, 3, 4, 5. Olá, queridos alunos, bem-vindos a mais uma aula de ensino religioso. Hoje continuaremos falando sobre o relacionamento interpessoal. A manutenção do nosso relacionamento com outras pessoas é muito importante. Sejam ali na escola, na família, com colegas e futuramente no ambiente de trabalho. Por isso, nosso livro traz aí 5 dicas para melhorar esse relacionamento interpessoal no ambiente profissional, mas que, claro, pode ser aplicado a diversas outras situações. Então me acompanhem aí para vocês ficarem por dentro dessas dicas super valiosas. A primeira dica é tome a iniciativa. Quando a gente chega num ambiente, quando a gente é novo, a gente precisa quebrar o gelo. Precisamos puxar conversa, iniciar um assunto. Muitas vezes a gente pode oferecer ajuda a um colega de trabalho, mostrar ser prestativo. Então, para conseguir se integrar a esse ambiente, se relacionar com essas pessoas diretamente. Então, muito importante para o relacionamento interpessoal é tomar a iniciativa. A segunda dica é lide com as diferenças. No nosso ambiente profissional e em qualquer outro que a gente for conviver, será um ambiente muito plural de diversidade. Nós precisamos aprender a lidar com o diferente, conhecer as potencialidades de cada um ao invés de criticar ou rejeitar. Então, para nos relacionar com outras pessoas aí, precisamos lidar bem com as diferenças. Nós somos seres distintos. Mais uma dica é cuide da sua linguagem, verbal e corporal. Muitas vezes o nosso corpo diz muito mais que as nossas palavras. Então, quando a gente estiver ali se expressando, precisamos olhar nos olhos das pessoas. Quando elas estiverem falando, a gente manter esse contato visual. Às vezes, concordar com a cabeça. Também façam que elas entendam que a gente está interessado. Quando a gente for falar, a gente mostrar ali uma linguagem que seja polida, educada, mas que seja de fácil acesso, que todos consigam entender, que seja simples, para que todos tenham aí, compreendam essa mensagem. Então é assim que a gente vai cuidar da nossa linguagem corporal e verbal. A quarta dica é coloque-se no lugar do outro. Para nos relacionar bem com outras pessoas, a gente precisa se colocar no lugar delas. Antes de criticar, de fazer ali, uma crítica muito dura, até mesmo de pedir um favor. Ou se a gente tem ali uma posição de hierarquia, se você é um líder, mesmo no momento de denegar uma ordem, de dar ordens, a gente precisa entender se aquela pessoa tem a capacidade de arcar com aquele peso, com aquela responsabilidade. A gente tem que se colocar no lugar do outro ali no nosso ambiente profissional e em qualquer outro, para que a gente tenha um bom relacionamento interpessoal. Precisamos praticar então a empatia. E a quinta dica é equilibre o quanto você fala e o quanto você escuta. Quando a gente fala de uma conversa, a gente está falando de uma troca. Então a gente não pode apenas, falar ali, debulhar o que a gente tem para dizer em cima de outras pessoas e não deixar que elas também se expressem, ou ao contrário, deixar elas falarem sozinhas e não interagir com elas. A gente precisa então buscar o equilíbrio. A gente tem que tomar cuidado, ouvir com atenção o que o outro está falando, tentar não cortar o assunto de outra pessoa no meio, uma fala ali. Também, quando a gente for falar, pensar bem antes de falar para não ferir, não machucar, não ofender ninguém. Então, quando a gente fala de uma conversa, de relacionamento, a gente fala de uma troca. Então, a gente tem que buscar sempre o equilíbrio entre o que a gente fala e o que a gente escuta, entre o que a gente transmite e o que a gente recebe. Então, pessoal, essas são aí algumas dicas interessantes para o nosso relacionamento interpessoal. E como eu disse para vocês, elas são muito úteis ainda, no ambiente profissional, mas vocês também devem ter percebido que em muitas outras situações a gente pode aplicá-las e será um sucesso. Eu espero que elas ajudem vocês a manter e a estabelecer também bons relacionamentos interpessoais.